Hoje a gente vai configurar o seu software BIM para importar qualquer arquivo DWG. Assiste aí. Bom, vamos ter agora uma série de vídeos sobre outras configurações além das que nós vimos para os fichários. E para começar, nós vamos aprender tudo sobre importação DWG. Pode abrir um arquivo de desenho vazio e enquanto você faz isso, a gente vai conversando. O nosso objetivo principal para importar um DWG agora é principalmente para você importar as suas notas, as suas simbologias que estejam prontas no CAD que você quer aproveitar aqui dentro do Allplan. Mas você pode usar também o conhecimento depois para importar referências, para importar seções, para você utilizar algum desenho de referência do CAD aqui dentro do Allplan, no seu projeto. Para importar, você pode simplesmente arrastar o arquivo aqui para a tela. Isso é muito bacana no software. Qualquer arquivo que você arrastar para a tela, se o Allplan importa o formato, ele reconhece o formato e aí ele abre a ferramenta automaticamente de importação para aquele arquivo. Ou a gente pode vir aqui no azinho, no canto superior esquerdo, depois importar, ou aqui na aba Trabalho em Equipe tem todas as ferramentas de importação também. As ferramentas com a seta azul são as ferramentas de exportação e as ferramentas com a seta laranja são as ferramentas de importação. Esse layout com a setinha laranja é o nosso importar DWG, ok? Não importa o método que você escolher, todos vão chegar aqui no mesmo local. Nós vamos importar o DWG do treinamento que veio junto no zip que você baixou no primeiro vídeo. O primeiro passo é você achar o arquivo e dar apenas um clique. Não dê 2 cliques porque primeiro nós precisamos configurar a importação. Então, só um clique em cima. Legal. A história é a seguinte, no CAD você pode querer trazer apenas o layout pode estar em centímetros ou o layout pode estar em milímetros, ou você pode querer trazer o model, e aí pode estar em qualquer unidade, pode estar escalado, pode não estar escalado, então a gente tem que saber o que nós queremos importar e como nós queremos importar. Eu estou com o DWG aqui aberto para conferir o que tem dentro. Nesse caso do treinamento tem um pouco de tudo, então não vai existir uma única configuração para importar tudo de uma só vez corretamente, mas nós vamos focar em importar esse desenho de referência. E se eu medir um elemento aqui, uma estrutura, eu consigo identificar que a unidade provavelmente foi centímetros. Essa é geralmente a principal informação que a gente precisa tirar antes de importar. Essa e se a gente quer trazer o model ou se a gente quer trazer o layout. Chega de enrolação e vamos começar a configurar. Clica aqui na engrenagem e ele vai abrir uma nova janela com 4 abas aqui em cima. Geralmente, dentro de cada uma dessas abas, a parte da direita tem as configurações mais importantes. Presta bastante atenção, tudo que eu falar nesse vídeo é extremamente importante. Primeira aba, configurações gerais. Na esquerda vão ficar os seus perfis de importação ou os seus perfis de exportação. A gente vai configurar alguns perfis diferentes, por exemplo, importar model centímetros, importar layout milímetros, ok? Para você não ter que ficar configurando toda hora que você for exportar ou que você for importar um DWG novo. Na direita tem as configurações então propriamente ditas dessa aba, transferir todos os dados ou apenas os dados visíveis. Você tem algum layer congelado, algum layer oculto no seu DWG, você quer transferir ele também? Então, todos os dados. Ah, não quero, então apenas os dados visíveis. Transferir dados como 2D, dados como 3D ou 2D e 3D. Você quer trazer os elementos do CAD como 2D, você quer trazer os elementos do CAD como elementos 3D, ou você quer trazer o que é 2D como 2D e o que é 3D como 3D. E aí aqui tem uma pegadinha. Vamos supor que no meu DWG tudo é 2D. O que acontece se eu marcar 3D aqui? Ele vai converter tudo para 3D, tá? Então as linhas que eram 2D no CAD, elas vão vir como linhas 3D para o Allplan. E isso é interessante em algumas situações, quando você quer trazer uma seção de um elemento para extrudar aqui no Allplan. Então você já pede para trazer como 3D e aí você não vai precisar converter depois que você importar. No dia a dia, a maior parte das vezes, a gente vai querer o que é 2D como 2D e o que é 3D como 3D. Unidade. Nós medimos o nosso DWG e nós identificamos que provavelmente a unidade desenhada lá é centímetros. Escala. Raramente eu mexo nessa configuração, ela é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar. Essa opção, ela não escala nenhum elemento, ela não vai escalar as suas linhas, ela vai trazer
tudo exatamente na medida que você definiu ali em cima, centímetros. Então, o que ele vai escalar? Na verdade, ele não vai escalar nada. Ao importar, ele vai automaticamente definir a escala aqui do Allplan embaixo com a escala que você definiu aqui nessas configurações. E como você já deve saber, essa escala aqui embaixo realmente não mexe na escala das linhas, mas ela escala os textos. Então, essa escala aqui vai ter uma relação com os textos. Tem uma certa utilidade essa opção, não se preocupe muito com ela por agora, no geral a gente vai deixar como 1 para 100. Mais para baixo tem outra configuração que se chama escalar. Essa aqui sim dá um scale em tudo. Muito raro de usar essa opção, porque quando eu quero escalar algo, eu prefiro importar e depois usar o scale do software. Distância adicional também não é muito importante para você mover os elementos durante a importação. Honestamente, também prefiro mover depois que eu importar, se eu precisar mover. Escala de referência também não tem nenhuma importância. O mais importante aqui na primeira aba são os perfis, que a gente vai criar lá no fim, e a unidade, ok? Vamos para a segunda aba, configurações avançadas. A parte da direita é a mais importante, então transferir elementos. O que estiver marcado em azul vai vir, e o que estiver marcado em branco não vai ser importado. Para você marcar ou desmarcar, segura Ctrl no teclado e aí você clica para marcar ou desmarcar com o Ctrl segurando, ok? Então, se você não quer trazer os textos, você tem certeza que depois de importar você vai ter que deletar os textos, você já pode desmarcar ele aqui de cara. Coluna da direita, explodir elementos, ele explode tudo para linhas. Se eu pedir para explodir as linhas de dimensão, por exemplo, que são as cotas, ele vai explodir em linhas e em texto. Se eu pedir para explodir as achuras, ele vai explodir em linhas, ok? Mais embaixo, explodir compostos. É para explodir propriedades, não exatamente elementos. Por exemplo, a propriedade by block ou a propriedade by layer, que eu quero que ela venha desmarcada já, eu marco aqui para explodir a partir da camada ou a partir do bloco. No Allplan é muito raro usar o by layer e é muito mais raro usar o by block. Então eu gosto de deixar já essa propriedade marcada aqui para explodir. Na esquerda é algo bem mais avançado, eu não vou entrar em detalhes com vocês. A maneira como está aqui é perfeita, serve para 99,9% dos casos. Terceira aba, a parte da direita é a parte mais importante. Converter de /para, layout, model ou seleção automática. Seleção automática ele importa o layout se tiver layout no DWG e importa o model se não tiver layout no seu DWG. Nesse arquivo em específico nós sabemos que nós queremos trazer o model, então eu já vou deixar marcado aqui model. Cor como pena é bem interessante aqui nessa aba também. Geralmente o Allplan não reconhece as espessuras de pena do CAD, porque no CAD você não tem espessuras de pena lá no model, você só tem lá no layout, você tem o CTB na hora de imprimir. Enquanto no Allplan você configura as espessuras direto no model, então é um pouco diferente, tem uma divergência entre o Allplan e o AutoCAD. E essa opção então resolve na hora da importação principalmente. Pode deixar ela marcada. Última aba. Eu costumo dizer que aqui você só tem duas opções que são importantes. Primeira coisa, antes de eu te mostrar essas duas opções importantes, desliga tudo. Deixa como o meu vai ficar agora. E as duas opções que são importantes aqui é a transferir símbolos finais dos elementos. Sem essa opção, ele não traz as setinhas no fim da linha. Então essa é uma opção que nós vamos sempre querer ela ligada. E a segunda opção que é importante é a camadas. Essa opção, quando eu vou importar, eu gosto de deixar ela desligada. E quando eu vou exportar o DWG, eu gosto de deixar ela ligada. Inclusive aqui tem um detalhe importante. Tudo que eu estou falando sobre importar um DWG vale também para exportar um DWG. A janela é a mesma, as configurações são praticamente as mesmas. A opção camadas é para exportar ou não exportar, importar ou não importar os layers. Por que eu não gosto de importar os layers? Porque eu vou ter que configurar uma correlação, uma correspondência do layer que está no CAD para o layer que vai vir para o Allplan. Eu vou ter que falar que o layer DefPoints do CAD tem que vir no layer DefPoints do Allplan. E geralmente o layer que vem do CAD não é muito importante aqui para nós. Eu prefiro configurar manualmente depois de importar. Já para exportar, aí sim é interessante, é praticamente obrigatório porque eu quero que ele crie o DWG já com aqueles layers que eu configurei tudo aqui dentro do Allplan. Entendido?
Vamos voltar para a primeira aba e agora nós vamos salvar o perfil de importação, aqui em salvar como. Eu vou chamar esse perfil de importar centímetros model sem layer, que são as principais opções que nós marcamos. Depois que você salvar, o perfil vai aparecer aqui nessa janela, na primeira aba. Você pode aproveitar agora e criar, por exemplo, outros perfis, como por exemplo, importar metros, model sem layer. Então, basicamente, você pode clicar no perfil importar centímetros, né, model sem layer, troca a unidade para metros e salva de novo com outro nome. Uma pergunta interessante, eu preciso ficar criando centenas de perfis, por exemplo, um perfil para importar sem texto, um perfil para importar com texto? Eu não recomendo. Por quê? Porque quando você quiser importar sem os textos, que vai ser uma situação excepcional, você abre as configurações, escolhe o perfil que for mais próximo, depois vem na segunda aba e, por exemplo, desmarca os textos. Repara aqui que se você voltar na primeira aba, depois de desmarcar os textos, você vai notar que parece que saiu do perfil que você havia marcado. Na verdade, ele manteve tudo do perfil, mas como você mudou uma propriedade, então não é mais exatamente perfil, e aí saiu, ok? Marquei aqui o perfil novamente. Os textos, né, provavelmente devem ter voltado a ser marcados na segunda aba, e eu vou sair dessa janela em OK. Repara que se eu quiser usar esse perfil, que eu acabei de salvar lá, eu não vou precisar mais acessar a engrenagem, as configurações. Eu vou conseguir acessar o perfil aqui por baixo, em favorito de troca. Os outros perfis, provavelmente que você foi criando agora, eles ainda não vão aparecer aqui embaixo. Você vai ter que usar ao menos uma vez. Depois que você utilizar ele uma vez, eles vão ficando salvos todos eles aqui em favoritos de troca. DWG clicado, perfil marcado, pode clicar em abrir. E aí, ainda vai existir mais uma configuração, essa janela aqui que eu chamo de janela de correspondências. Aqui é uma janela que nós vamos alimentando ela, principalmente quando a gente for exportar. Tá? Na importação ela é um pouco menos importante, mas para exportação ela tem bastante importância. Pode clicar aqui em modificar. Aqui vão aparecer em cima diferentes abas, dependendo do que você estiver importando ou exportando. Se você estiver importando um arquivo que tenha textos, deve aparecer aqui a aba fontes. Se você não estivesse importando nenhum texto, não apareceria a aba fontes. Então, para que serve essa janela de correspondências? Para importar, aqui tem uma correspondência que é importante e a gente vai aprender a partir dela, que vai ser para nós a correspondência de penas. Como nós marcamos uma opção lá que chama cor como pena, então nessa aba eu vejo aqui o sistema de origem, as cores, e o sistema de destino, as penas. O sistema de origem é o AutoCAD quando eu estou importando, e o sistema de destino, quando eu estou importando, é o Allplan. Quando eu estou exportando, inverte, né? O sistema de origem vira o Allplan, o sistema de destino vira o AutoCAD. A gente vai configurar aqui, então, a questão das penas em função das cores. Então, a pena amarela vai ser o ponto 2, a pena vermelha vai ser o ponto 1 e assim por diante. Eu vou usar uma referência minha que nós configuramos em um vídeo de penas. Você provavelmente deve usar aí as suas referências de penas. Tá? Vou deixar uma imagem aqui das minhas. Você consegue talvez acessar elas, ter uma boa noção delas aí lá pelas opções do software, na chave de fenda e chave de bocas. Então vai lá, tira um print e faça como eu aqui, deixa ela do lado para você ir preenchendo os valores. Tudo configurado aqui nessas correspondências, pode clicar em OK. E aí, mais uma pergunta interessante para te responder. Você vai precisar configurar essas correspondências todas as vezes? Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em salvar e salvar por cima do arquivo NX AutoCAD AIFT. Esse arquivo ele vai sendo alimentado. Sempre que você fizer uma modificação e pedir para salvar por cima, ele vai ser alimentado com essas novas mudanças. Então, nesse momento, nós só configuramos as cores e penas e vamos salvar por cima. A próxima vez que nós formos importar, não vai ser preciso mais fazer essa correlação de cores e penas. Então, depois de uns 5 a 10 exportações que você fizer, esse arquivo provavelmente vai estar praticamente completo, porque você vai ter configurado todas as diferentes correspondências que existem no seu escritório. É isso aí.
Para essa aula é só, na verdade teve bastante informação, foi uma aula extremamente difícil, mas agora você já entende bem o processo e as configurações de importação DWG. Mais para frente vai ver uma aula só sobre exportação também, a gente vai rever alguma dessas informações, mas por hora está muito bom, parabéns. No próximo vídeo nós vamos salvar algumas dessas simbologias nas nossas bibliotecas. Forte abraço e até a próxima!